Pensa em um livro que você olha a capa e você pensa assim, nossa, que interessante. Parece calmo por ser um escritor japonês. E quanto mais você lê, mais estranho o livro vai ficando. Esse livro, Casa das Belas Adormecidas, do Yatsunari Kawabata, é um livro que ganhou prêmio Nobel lá nos anos 60. Foi recomendado por uma das pessoas do nosso grupo de leitura, porque ela disse que tinha esse livro em casa e a capa era bonita. A capa dela é esse outro livro. E eu pelo menos, entrei na leitura sem pesquisar nada. Eu gosto muito de ler o livro que me é recomendado sem ler sinopse, sem ler nada, pra, tipo, ir descobrindo à medida que a história vai acontecendo. E esse livro, ele me deixou muito desconfortável também. Será que isso seria uma temática dos livros asiáticos? Vou deixar para vocês uma informação de que eu participei de uma chamada, um vídeo chamada, com a única tradutora aqui da Finlândia que traduz coreano direto pro finlandês, né? Porque não é uma prática muito aceita por tradutores se pegar um livro que foi escrito, por exemplo, em português, e aí você vai traduzir a versão em inglês para outro idioma, digamos, finlandês, né? Não é uma prática muito recomendada porque você meio que perde coisas culturais e traduções no meio, né? E a gente fez uma ligação com ela, eu gravei a ligação, só que tá disponível só para os apoiadores daqui do canal, que se você quiser conhecer um pouco mais do apoio, que a gente tem um grupo no Telegram, que a gente conversa do dia a dia, de coisas a mais, então, né, a gente conversou sobre cultura asiática, cultura sul-coreana e livros, né, porque ela fez algumas traduções da língua finlandesa, para a língua finlandesa. Ela traduziu The White Book, da Han Kang, o livro branco, né? Ela traduziu o Please Look After Mom, que eu acabei de fazer resenha também. Se você quiser saber um pouco mais de como é o processo de traduzir esses dois idiomas que são super diferentes, e também como é realmente a ideia por trás de toda a literatura asiática, faz um apoiozinho, um agradinho a essa criadora de conteúdo. Vou tentar passar o mínimo do mínimo de informação para vocês sobre esse livro, porque eu realmente recomendo mulheres a lerem esse livro, porque dá uma visão do que e de como o homem enxerga a mulher. Esse senhor, chamado Elguchi, ele escuta de um outro senhor que, olha, existe uma casa em que eles sedam as meninas e você pode deitar com elas, deitar em todas as formas, né? Elas são meninas virgens. E aí a gente comentou no grupo sobre um papo que tá rolando nos Estados Unidos de que os caras sedam as mulheres, as esposas, sabe? Enfim. Esse vídeo é muito trigger warning, tá? Então se você tem uma sensibilidade com feminicídio e abusos à mulher, talvez esse não seja o livro para você, mas tem que ter o estômago bem forte. São meninas virgens que estão sedadas e o senhor pode ir lá e deitar com elas. Ninguém sabe o que acontece dentro do quarto, né? As meninas estão sedadas de tal forma que elas não vão acordar nem com toque, nem com chacoalhão, e tem a hora certa delas acordarem, que aí eles têm que sair de lá, eles não podem ter contato nenhum com essas meninas quando acordadas. Esse livro, ele não é sobre essas ações e o que eles, os idosos, né, os senhores, estão fazendo com as meninas. Esse é um livro sobre o poder que o homem perde ao envelhecer. É um poder sobre as mulheres, né, obviamente, e fala muito sobre o envelhecimento, a solidão, a perca da masculinidade e a perca, assim, quando eles começam a reviver muitas memórias da juventude e sobre a decadência do homem. Vou ter que deixar aqui, já logo de começo, que uma coisa que eu percebi nessa leitura é que todo homem quer matar uma mulher. Como que eu vou colocar isso, meu Deus? Uma coisa que eu preciso colocar aqui é que a sensação que eu tive nesse livro é de que os homens querem matar as mulheres. Do Elguchi ver essas mulheres dormindo, o instinto dele é... E se eu apertar um pouquinho o pescoço dela? Gente, esse livro é tão pesado que é até difícil compartilhar as emoções que eu tive lendo ele. Vai ter bastante corte nesse vídeo porque eu preciso respirar um pouco para pensar como eu vou passar as informações, porque eu fiquei com uma emoção de
ódio, frustração e uma indignação. E a sensação de ler esse livro também é de você perceber que você entrou na mente de um homem que tá percebendo que o tempo dele tá acabando. Porque em um momento do livro, um senhor morre de overdose, ou o que quer que seja, né? Porque os senhorizinhos já estão lá no fim da existência deles, e aí eles vão lá pra tentar qualquer tipo de conexão com a mulher, né? Vou falar pra vocês que a cada menina que ele encontrava, nunca era a mesma, ele tinha pensamentos sobre alguma mulher que ele teve na vida. E não só sexualmente, ele também pensou na mãe dele, pensou nas filhas, pensou na esposa, pensou em namoradinhas que ele teve. É tão estranho essa conexão que ele fez de uma menina dormindo, sem ter nenhum tipo de conexão e de conversar, e ele começar a ter esses pensamentos de todas as fases da vida dele, que ele percebe o quão impotente ele ficou por não ter criado laços com essas mulheres também. Uma reflexão sobre o envelhecimento dessa parte do livro. Uma grande parte do livro é sobre o envelhecimento, e ele revivendo essas memórias é como ele se sente novo novamente, mas assim que as memórias desaparecem, ele sente uma angústia porque ele percebe a decadência de que ele tá envelhecendo, e ele não quer aceitar isso. E essa sensação que ele tenta alcançar, encontrando com as meninas, é tentar se conectar novamente com a juventude dele, só que ele não tem como. Não tem como. E isso leva também ao fato de muitos homens muito mais velhos se relacionarem com meninas muito mais novas, tanto pela relação de poder, né, mas também para se sentirem novos, para se sentirem assim, nossa, estou jovem em estar saindo com essa menina, a gente tem a cabeça igual. E não tem, né, na verdade não tem. Tem um desnivelamento de poder e conhecimento quando ou a mulher se relaciona com um cara muito novo também. E mesmo ele tendo uma esposa, ele tendo, eu acho que 3 filhas, 2, 3 filhas, ele parece muito sozinho no discorrer do que ele tá falando sobre essas mulheres da vida dele. Por que ele chega ao ponto de pagar um lugar para se aproximar dessas jovens? É a solidão do homem velho. E esse livro, ele tem um desconforto proposital, porque ele quer te deixar inquieta, ele não quer só te entreter, ele quer te deixar inquieta e pensando: quem é esse cara na sua vida? Existe alguém parecido com o Elgut na sua vida, no seu círculo de pessoas? O que você faria se você encontrasse um Elgut como uma mulher ou como um homem? É claro, se você é um homem e leu esse livro, eu gostaria muito de saber a sua opinião, por favor. E claro, esse livro também trouxe para mim uma comparação da sociedade atual, que a gente tá em busca da juventude o tempo inteiro. A mulher passou dos 30, já era, tá? Não vale mais nada, porque já velha, gente, 30 anos. Você tá, tipo assim, começando a viver, começando a entender o mundo. Esse livro não é pra todo mundo, ele tem uma escrita muito intimista, porque parece que você conhece o Elgut, e ele é bem detalhado com as formas que ele descreve tudo. É bem intrigante, eu li, eu acho que ele em, tipo, 3 manhãs, porque eu tenho 1 hora por dia de manhã para ler, e eu li por 3 manhãs e me deixou muito instigada de querer entender mais o porquê da existência de um lugar desse, que obviamente foi criado por outro homem, né? Você gosta de livros que te deem sensações ou que te dê respostas? E para aproveitar, conta aqui para mim qual foi o livro mais estranho que você leu e que tipo de sensação ele deixou na sua vida, nos seus dias depois dessa leitura, porque é mais ou menos o que eu quero fazer aqui, comentando sobre esses livros da cultura asiática, ou os livros que eu tô lendo mesmo, né? É que eu tô numa vibe de leitura de livros de cultura asiática, né? Eu quero compartilhar com vocês os pensamentos, porque ninguém é igual e cada um vai ter um pensamento diferente sobre o livro. Inclusive, eu convido o pessoal do grupo para comentar aqui e dizer o que eles sentiram a respeito desse livro. E aí, o próximo livro que eu vou fazer uma resenha é o... Como que é o nome dela? Kim Ji-young, nascida em 1982, que também era do Clube do Livro lá da Suécia, que eu saí, gente, deu um bobobó, eu vou ter que compartilhar depois com vocês, apoiadores, vou compartilhar depois, tá? Mas deu um bobobó que eu saí do grupo. Eu vou continuar lendo os livros recomendados pelo pessoal do BTS e dos outros grupos de K-pop, enfim. E eu tô finishing, eu estou terminando o The Courage to be Disliked. Eu tô quase terminando, e esse livro vai ser muito bom também pra compartilhar com vocês. Eu tô lendo esses livros e eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que não tem muita resenha sobre isso aqui. Tem resenha de tipo assim,
lê a sinopse do livro, ou então alguém fala que tá lendo e grava um vlog, tipo assim, ai, que bom, gostei muito, sabe? Sem ter essa divisão de pensamentos, e eu gosto muito disso, de dividir com vocês meus pensamentos doidinhos, que enquanto eu tô lendo eu tô assim, Então é isso, a gente se vê semana que vem, obrigada por me assistir mais uma vez, e beijo, tchau!